nessa sua experiência, nesse conhecimento seu do ICC, o senhor acabou também se interessando mais pela vida e obra do Padre Alfonso Pastore, a quem o senhor considera o apóstolo da família. Por que o senhor acha que... Por que esse título ao Padre Alfonso? Ele, de verdade, eu percebi que nesta função de fazer a revisão do material, a gente pôde, sim, conhecendo um pouquinho a vida, a alma, a dinâmica, o desejo, esse ardor. E como também você bem sabe, há uma outra obra do Padre Alfonso Pastore, que tem o título O Padre Inquieto, não é? Aventura de um missionário inquieto. Pois bem, baseado nisso, e em uma obra e tanto, vale a pena retomar, ler, e ali vai trazer tantos depoimentos, testemunhos de pessoas que tiveram oportunidade de conhecê-lo de perto e dar também, né, a sua contribuição enquanto conversão mesmo. Entre essas e outras fontes, não é? O próprio ECC em si mesmo, nesses encontros a níveis nacionais e assembleias, que desde a primeira vez eu fiquei muito encantado porque não é simples você juntar tantas leigos para ficar um final de semana inteiro fazendo formação, e é assim, é corrido. Não dá tempo para você, às vezes, sair e fazer outros projetos, né? Não, é viver mesmo com intensidade aquele momento. E tudo isso vão trocando experiência, as pessoas os casais, né, vão trocando experiência, e essa perseverança em que as pessoas, uma vez vivendo no ECC, eu conheço hoje, tem pessoas que têm 20, 30, 40 anos que estão e fazem parte do mesmo grupo que um dia eles fizeram quando fizeram o ECC. E mais, quando se ajunta tantos padres também, né, pelo menos até o período quando me encontrava à frente do ECC. Então, tudo isso fala, tudo isso diz. Então, para mim, o ICC não é uma coisa que caiu de paraquedas. É alguém que foi inspirado, alguém que Deus realmente inspirou, porque quando a gente vê nos seus detalhes, enfim, nos detalhes realmente do ICC, na sua prática, na sua implantação, no pós-encontro, e os frutos que isso, né, já produziram. Hoje, se não me falha a memória, não são mais de 3.400.000 famílias que vivenciaram o ECC e que dão testemunho que chegam a chorar muitas vezes, não é? Porque recorda a sua vida antes e atual, né? De maneira que, então, tudo isso para mim tem sido um indicativo importante a poder dizer, puxa vida, esse homem foi escolhido para uma missão. E do seu jeito, do seu modo, na sua simplicidade, ele então deixa um legado. E qual é o legado? A fé, o compromisso, a abertura, o despojamento, o fazer-se um caminho novo. E, portanto, isso para mim é grande por demais, porque a gente sabe a luta que é a gente, na condição de padre, você despertar uma liderança, você dar a ela um protagonismo para que ela leve avante uma missão. Como dizia Bento XVI, e aqui quero me valer disso, quando ele deixa, nos surpreende, nos deixa triste, às vezes nos perguntamos e muitas questões não saberemos responder, mas fica a lição. Quando ele diz, a igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Ele deixa a função, não a missão. Então, eu penso que é nessa dinâmica que, então, Padre Alfonso Pastore assumiu essa condição de ser multiplicador de lideranças, que tornou-se uma verdadeira orquestra, né? Porque é exatamente isso, dadas as funções de cada uma no seu lugar, no seu devido lugar, tudo mais, mas no final tudo se acerta. É como uma grande orquestra que cada um toca um instrumento, mas no final canta a mesma música, tira o mesmo som,
a mesma sintonia, que é o objetivo final, que é viver, praticar a fé, apesar das fragilidades, limitações e com detalhe, trabalhando as dimensões, de levar até mesmo esta proposta de evangelização, como ouso dizer às vezes, do doutor, do deputado, até mesmo, eu diria, aquele da favela e até mesmo o ribeirinho, colocando no mesmo lugar, no mesmo patamar de igualdade, dignidade e cada um dando a sua contribuição, seus dons. Portanto, eu vejo que esse título, então, Apóstolo da Família, ao meu ver, tem tudo a ver. Então, eu vejo hoje, pela força, pelo trabalho, pela dedicação, pela abrangência, pelo testemunho, não é? Pelas conversões, eu penso que cabe sim ao Padre Alfonso Pastor esse título, então, o Apóstolo da Família, porque morreu, rezou, não é? Até mesmo oferecendo a sua dor, o seu sofrimento, a sua doença, como tenho nesse artigo, que eu aqui coloco então como que é fruto desse livro exatamente que nasce esse título, O Padre que Rezava. Então, lendo esse livro, me inspira exatamente esse artigo, que ao final ele vai dizer exatamente isso, né? Como que ele diz aqui, se me permite, né? Incansável. Padre Alfonso Pastor foi um sacerdote incansável e destemido, foi fiel em seus propósitos, até o resto dos seus últimos dias de vida. Viveu na própria carne a paixão de Cristo, conforme a desejou, e sendo acometido por um forte câncer, pelo qual se submeteu em sacrifício espiritual como forma de estar bem mais perto de Cristo. Isso me chama muita atenção no sofrimento, e diz mais, oferecendo o seu sofrimento pela santificação das famílias e também dos sacerdotes. Então, isso acaba acontecendo de fato, como já sabemos, ao final da sua vida, ele morre, como assim pedia, dentro da casa de uma família. Não ficou numa hospedaria, nem no hospital e nem numa outra casa específica, né, do seminário ou coisa do gênero, mas dentro da casa de uma família, onde a converteu, onde se converteu e abriu não só o seu coração, mas as portas da sua casa e as pessoas que lá viviam, para justamente acolhê-lo na última hora da sua vida, né, da sua partida. Então, ser apóstolo da família implica ser então aquele mensageiro que não está à frente do seu Senhor e Mestre, mas que vai atrás do seu Senhor e Mestre e busca imitá-lo e fazê-lo assim como ele fez e recomendou. Acho que o Padre Alfonso Pastor, ele de fato vivencia esta dimensão também dos desafios de nem sempre ser compreendido, de nem sempre às vezes, né, conseguir as coisas fáceis. Ele tem alguns momentos de conflito, em defesa dos sem voz e sem vez. Ele é ameaçado, às vezes também de morte. Ele é perseguido, mas não arreda o pé. Ele procura ser fiel e leva avante a missão, porque ele não está atrás de coisa, mas por causa de uma causa. E por uma causa, o apóstolo, o discípulo, ele está pronto e é capaz de morrer, não por vaidade, mas por fidelidade e coerência ao que se prega, ao que se vive, ao que se anuncia. Então me parece que, dado a essas proporções de realidades, ele procurou então superá-las e deixando então este legado de fé e amor. Então assim, o ECC para mim foi uma descoberta exatamente num período de bastante dificuldade para o meu início do sacerdócio, lá por volta dos anos 94, 95, 96 propriamente dito, quando eu vim para a Paróquia Nossa Senhora da Paz.
e encontrei grandes dificuldades quando não tinha material humano para o serviço da igreja. E fui convidado para dar uma palestra, então, na Paróquia Sagrados Corações, que estava acontecendo o ICC. Portanto, ali eu descobri um grande instrumento importantíssimo na sua dinâmica, na sua mística, na sua espiritualidade, na alegria, na disposição, na doação, enfim. Então eu percebi que ali era um caminho, e assim foi. De fato, depois eu procurei me informar e acabamos que implantando depois, através da Sagrados Corações, que acabou amadrinhando a paróquia, e fizemos o encontro de onde surgiu as várias lideranças que, muito embora estava ali, mas estava oculta, com medo, acuada por motivos muito peculiares que estava acontecendo naquela ocasião, e passei a conhecer o ICC. A partir daí, eu fui depois, na sequência, passado o tempo, eu fui convidado para ser então diretor espiritual na Arquidiocese de Londrina. E com essa brincadeira, eu fui 4 anos, depois mais 4 anos, portanto 8 anos na implantação do ICC, ao conhecer, fazendo, convivendo e aprimorando, nós conseguimos fazer uma boa implantação de norte a sul, leste a oeste na Arquidiocese de Londrina, de uma forma muito silenciosa, mas elas aconteceram e os frutos depois vieram, não é? No seu tempo. Não obstante a isso, depois fui também convidado para ser diretor espiritual a nível regional, porque como diretor espiritual diocesano, fazia também parte das reuniões a nível regional Sul 2, que é o nosso aqui no Paraná, né? Que ia para as reuniões e assembleias também da região, que compreende São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então foi ampliando essa relação, essa amizade, essa compreensão a respeito do ICC, e que implicava então nas orientações, nas formações, nas assembleias, de todo então este trabalho. Bom, diante de tudo isso, não fiquei só 4 anos, fui por mais 4. Baseado nisso, eu posso dizer que as coisas foi se ampliando, as responsabilidades, porque eu até tinha nessa ocasião também um momento fui fazer a pós-graduação e reconhecimento do meu curso de teologia, que naquela ocasião nós não tínhamos, e acabou que a monografia foi trabalhada exatamente o TCC sobre o ICC, porque eu estava vivendo, manuseando, né, palpando toda esta dinâmica aí, então, o serviço Escola ICC. E ao apresentaram então a Dom Antônio Lino, não é, que era o bispo então referencial e responsável pelo ICC a nível nacional, como assistente nacional do ICC ligado à CNBB, como se diz, mas enfim, ficou por ali. Depois na sequência vem Dom Benedito, e precisava, inclusive Dom Lino dizia, olha, eu lembro no encontro que nós fomos, estava mais de 200 padres, numa assembleia nacional, não é? Num congresso nacional, melhor dizendo, não é? Porque quando é congresso é nível nacional, quando é assembleia da região é menos, então são os regionais. E ali então ele dizia, olha, é preciso que tenha alguém para fazer a revisão dos últimos 40 anos até então do ICC, que por sua vez já estava um pouco defasado, e de fato, né, muitas coisas novas, documentos, mas eu nunca imaginei na minha vida que isso podia cair no meu colo. Acabou que acontecendo numa reunião do Conselho Nacional no Rio de Janeiro, quando lá aconteceu, porque vai sempre fazendo rodízio entre os regionais a nível nacional, e lá, após a missa, Dom Benedito me chamou junto à Secretaria Nacional, que era então o Ézio e também o Joaquim, cujas esposas também faziam parte, e mais Dom Benedito da Secretaria Nacional. E ali ao final chegou e diz, olha, nós estamos lhe convocando para fazer a revisão, montar uma equipe para revisar o material do ICC. Eu falei, meu Deus do céu, mas na hora a ficha não caiu. Depois sim, porque eu fui pensar, não era um artigo, não era uma folha, era revisar os 4, 5 materiais, 4, 5 livros, né? Com toda a sua história, etc e tal.
revisar significa refazer ele inteiro. Como? Que jeito, não é? Enfim, acabei aceitando. E vim já refletindo e pensando como fazer. Como havia a ideia de fazer uma equipe distribuindo por vários regionais, o que não foi possível, já tentado por várias vezes, eu falei, não vou tentar desta maneira, porque não tem condições de você estar fazendo esses intercâmbios. E antes, nesse período, a gente não tinha ainda esta maravilha que é a tecnologia, com essas possibilidades que a gente tem, o WhatsApp e tudo mais, quem sabe poderia ter favorecido bastante. No entanto, cheguei então aqui a Londrina já praticamente com uma equipe montada na minha cabeça, e depois fui correr atrás, certificar, e assim foram por quase 5 anos, porque a gente não era uma equipe muito boa, por sinal, muito responsável, muito, entendia, tinha vivenciado o ICC, uns eram professores, até mesmo no seminário, na UEL, enfim, tinham pessoas muito bem preparadas. Contudo, não tinha um tempo só para esta função. Nós tirávamos um tempo, final de semana, os domingos, feriados, elegemos um dia na semana, mas às vezes requeria outros dias, e assim foi. Por graça de Deus, eu sou muito daquela opinião que quando pega uma função, me sinto na obrigação de que a gente conclua, e a gente acabou com a graça de Deus concluindo o material, que aliás um deles está aqui, que é da primeira etapa, né, do ECC, e nós trabalhamos então, que era o menor entre todos os demais, mas o mais básico, que após o encontro, então, naturalmente, esse material é utilizado no mínimo, pelo menos um ano, entre a vivência e convivência entre os casais, para que depois, inserindo na vida da comunidade, ele possa depois fazer a segunda etapa, a terceira e assim por diante. Tendo também os materiais, né, dos documentos temários, que nós chamamos então, teológico, né, para que, através dele, então, ofereça para as formações, para os encontros nos sacramentos, voltado para os padres, diáconos e tudo mais, mas também voltado para os leigos como instrumento de conhecimento. Passada esta fase, então, já vai encerrando praticamente o meu período, né? Porque o ICC, então, ele tem essa dinâmica do repasse, né? Quer dizer, das equipes, das pessoas. E como padre, fiquei 4 anos com direito de remover, com direito de reconduzir, né? Foi reconduzido. Mas, seguido disso, antes que terminasse também o meu período da fase dos 8 anos, à frente do ECC a nível regional e fazendo parte da equipe nacional através do Conselho, Dom Benedito me incumbiu, antes que encerrasse também a sua função, que era uma função dele, de ir para o Canadá, formado uma equipe de 6 casais, e eu como diretor espiritual, cujo padre, que deveria ter também como diretor espiritual para a implantação do ICC, sobretudo fora do país, que alguém conhecesse o ICC. Esse padre até vem a falecer, e na verdade está na nossa revista dos 50 anos do ICC, está ele aqui, né? Agora me falha um pouco, foge o nome, mas ele viveu 20 anos aqui no Brasil. Eu nem sabia o certo qual era o nome, o título da paróquia. E foi quando lá cheguei, que na hora da bênção do Santíssimo, exatamente na hora da adoração, me caiu a ficha e disse, puxa vida, nós saímos da terra de Santa Cruz para vir implantar o ICC numa paróquia, cujo título é Santa Cruz, no dia da Santa Cruz, que foi dia 14 de setembro, que é o dia da Santa Cruz, numa sexta-feira, como hoje. Então, tudo isso foi algo bastante marcante e gratificante. Baseado nisso, então, hoje pode-se dizer que o ICC ele está além fronteiras. É esta árvore que cresceu, é uma árvore frondosa, cujos ramos se espalharam pelo Brasil afora, indo além fronteira, estando hoje no Canadá, acho que tem em Vancouver também, e outros, eles não chamam de estado, mas de província. Está funcionando, está acontecendo, estamos ainda... o grupo que foi criado, ainda a gente tem contato e a gente tem informação que está bem
né, bem atuante.